O que está acontecendo com o Brasil? Será que o mercado financeiro enlouqueceu e o governo perdeu o controle sobre a economia? Ou será que foi o governo que enlouqueceu? Bem, o governo brasileiro está nesse momento tendo seu momento Homer Simpson, onde ele diz: a culpa é minha e eu coloco onde eu quiser. E segundo o governo, a culpa é do Banco Central, que está jogando contra, de um ataque especulativo, e segundo de alguns políticos, a culpa é da Faria Lima, seja lá quem for essa tal de Faria Lima. Você está no canal Investidor Cético, eu sou o seu host, André Massaro, e assim como você, eu estou observando ceticamente os investidores em pânico e o governo paralisado em uma crise de negação. Sim, negação. Esse caos todo que está levando a altas recordes no dólar e nos juros futuros enquanto derrete a bolsa começou com o fatídico anúncio do pacote fiscal ou, mais especificamente, aquela informação que foi antecipada sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A questão do imposto de renda em si nem é tão grave, o grave mesmo foi a quebra de confiança. Os agentes econômicos e do mercado financeiro, e lembrando que esses agentes não são apenas a tal da Faria Lima, tem muito mais gente aí nesse meio, inclusive trabalhadores e consumidores comuns, ficaram meses esperando um pacote fiscal minimamente sério e decente, e a primeira coisa que vem é uma medida para causar ainda mais desequilíbrio. Isso foi interpretado como uma demonstração de que o governo está de sacanagem, tá de brincadeira, não leva a sério o equilíbrio fiscal e aparentemente não tem conhecimentos elementares de como a economia funciona ou mesmo de matemática básica. Essa confusão começou no final de novembro. Nós estamos nos aproximando do final de dezembro e o mal-estar só está piorando. Isso sugere que realmente houve uma ruptura séria. Se fosse só um chilique, as coisas já teriam se acalmado. Mas a impressão é que os agentes econômicos, incluindo os investidores estrangeiros, desistiram do Brasil, jogaram a toalha, chegaram à conclusão de que isso aqui não tem jeito mesmo. Mas na linha Homer Simpson, de que a culpa é minha e eu boto onde eu quiser, tem 3 culpados aí que foram eleitos pelo governo e por setores ligados ao governo. O primeiro é o próprio Banco Central, que sobe os juros só por maldade. O segundo é um suposto ataque especulativo, mais sobre isso em instantes, dos malvadões do mercado financeiro. E o terceiro seriam tensões e apreensões com o início do novo mandato do presidente eleito americano Donald Trump, que já está adotando uma retórica agressiva comercialmente e protecionista. Esse terceiro fator do Trump pode até ter alguma influência, mas se fosse relevante, a gente estaria vendo quedas da mesma magnitude nas moedas de outras economias emergentes em relação ao dólar. Não é isso que está acontecendo, pelo menos não na mesma intensidade que aqui no Brasil, e esse discurso da influência do Trump tem sido repetido não tanto pelo governo, mas principalmente por setores e veículos da mídia que têm mais alinhamento ideológico com o governo. O ponto que eu queria explorar mais aqui é o tal ataque especulativo. Ataque especulativo é o nome que se dá quando investidores e agentes do mercado financeiro, desconfiados da supervalorização, ou pior, da fragilidade de uma moeda ou de um outro ativo financeiro, começam a vender agressivamente aquele ativo ou moeda, ou então a comprar agressivamente o ativo de referência. Aqui no Brasil, por exemplo, o que os agentes fazem não é vender o real, mas sim comprar o dólar, que é a moeda de referência. A expressão ataque especulativo é dramática, pois ela junta ataque, que tem um forte apelo emocional, daquela ideia de que estamos sendo atacados pelos nossos inimigos, com especulativo, que vem de especulador, essa figura com uma imagem pública péssima e que é associada com os malvadões perversos do mercado financeiro. O especulador tem um papel muito importante na dinâmica do mercado financeiro. Muita coisa no lado produtivo da economia só acontece porque existe o especulador como provedor de liquidez. Quem dá ao especulador essa imagem negativa é gente que não sabe porra nenhuma sobre o funcionamento da economia e do mercado financeiro, ou então gente que quer fazer um discurso carregado para inflamar outras pessoas que não sabem porra nenhuma de economia e finanças e influenciar o comportamento dessa massa. Mas o ponto é que um verdadeiro ataque especulativo costuma ser uma ação coordenada entre alguns agentes do mercado financeiro, tipicamente sob liderança de um agente maior, de grande relevância e que puxa uma galera junto com ele. É o caso, por exemplo, de um dos ataques especulativos mais famosos da história, que foi a aposta. Eu odeio usar o termo aposta em contexto de mercado financeiro, mas não me vem outra palavra à cabeça, de um grupo de investidores liderados pelo fundo de investimentos de George Soros contra a libra esterlina em 1992.
Nessa ocasião, George Soros ficou conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Só que o que está acontecendo no Brasil nesse momento se parece muito mais com uma fuga do que com um ataque. Os agentes econômicos, em sua grande maioria, não estão atacando o real para ter ganhos, eles estão fugindo, eles estão tentando se proteger. E sabe qual é a ironia suprema? Esses agentes econômicos não são só os tais tubarões malvadões. Entre eles tem fundos de pensão que fazem a gestão de dinheiro de funcionários públicos e de trabalhadores comuns. Pois é, muitas dessas pessoas que atacam e demonizam os especuladores são elas próprias especuladoras e nem sabem disso. Isso apenas dá uma vaga ideia do quanto essas pessoas são cegas e completamente ignorantes em todos os sentidos. A culpa não é do Banco Central, eles estão fazendo o trabalho deles, não é de um ataque especulativo e não é do Trump. Foi o governo que pegou a pouca confiança que os agentes econômicos depositaram nele e jogou no lixo ao fazer uma piada de mau gosto no final de novembro. Afinal, só pode ser uma piada. Essa coisa de botar a culpa nos outros é algo tão antigo quanto a própria humanidade. Esse tipo de comportamento não deve ser surpresa para ninguém, mas sempre chama atenção o quanto que pessoas e instituições têm dificuldade em assumir responsabilidade por aquilo que fazem. A culpa é sempre de um terceiro, principalmente se esse terceiro for alguém difuso, alguém sem rosto, tipo essa tal de Faria Lima. Mas enfim, o que nós, investidores comuns, os Zé Arruelas da vida, podemos fazer? Neste exato momento, nós estamos naquilo que parece ser a fase aguda de uma crise. O problema de fazer algo na fase aguda é que ela pode passar rápido e aquele remédio que a gente usou pode dar um rebote. Por isso, no curtíssimo prazo, a melhor coisa a fazer é provavelmente nada. Porém, estamos no final de 2024 e é um momento bom para a gente fazer aquele planejamento de 2025. Muita gente deve estar frustrada com o Brasil, com razão, só que a ideia de cair fora, ou pelo menos de internacionalizar o patrimônio, não é uma coisa realista para a maioria das pessoas. É fácil você internacionalizar a maior parte do seu patrimônio e se refugiar em Miami quando você já é uma pessoa muito rica. Mas para aquela pessoa que tem um emprego ou um pequeno negócio, que tem raízes aqui no Brasil, esse movimento já não é tão fácil. E para aquela pessoa que tem um patrimônio não tão grande e que pode precisar dele para fazer caixa em caso de necessidade, tirar quantias significativas daqui de uma só vez pode também não ser uma coisa muito tranquila. É por essas e outras que, se cada pessoa que em algum momento já disse que ia cair fora do Brasil, que estava de saco cheio, realmente tivesse feito isso, a essa altura o Brasil já tinha sido devolvido para os indígenas. Então a minha sugestão é que, caso você tenha uma dependência econômica muito grande ou total do Brasil, que em 2025 você comece a pensar em formas de reduzir essa dependência gradualmente. Sem loucura, sem atitudes impulsivas, sem agir de forma reativa. Fazer isso aos poucos, como um projeto de longo prazo, sabendo que mesmo no longo prazo é improvável que o Brasil vire algo muito melhor do que isso aqui que já é. Eu mesmo já rompi a barreira dos 50 anos e desde que eu nasci eu ouço que o Brasil é o país do futuro. Daqui a pouco eu já não tenho mais futuro e o Brasil vai continuar sendo o país do futuro. E enquanto você não concretiza esse plano de redução da sua exposição, a melhor estratégia é o clássico bumbum na parede. Evitar investimentos de longuíssimo prazo, tanto financeiros quanto negócios, priorizar renda fixa pós-fixada e de alta liquidez e, se for para o mercado de renda variável, adotar uma postura mais ativa e, usando aí o palavrão que assombra tanta gente, especulativa. E já que estamos falando em fugir de investimentos de longo prazo, eu vou deixar aqui 2 vídeos do canal que podem ajudar a refinar um pouco a sua visão sobre esse assunto.